Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, graça e paz de Jesus Cristo seja com vocês. Eu sou o pastor Davi Domenicali, esse aqui é o canal Degustação Teológica. Sou pastor evangélico, dirijo a Igreja Batista Fraternidade, portanto não sou um youtuber, ok? Mas as informações que trago aqui são no sentido de cooperar para agregar conhecimento àqueles que assistem e acompanham o canal e também levar as pessoas a uma reflexão a partir dos temas ligados à igreja, atualidade ligada ao cristianismo, Bíblia e teologia, ok? E a gente faz uma reflexão, tá, sobre os temas que nós falamos aqui. Sempre fazemos uma reflexão. Por isso, eu acredito que esse canal tenha uma certa relevância para a sua vida. E por isso, quero pedir para você, antes de começar a assistir o vídeo, para refletir conosco sobre o tema de hoje, peço que você se inscreva nesse canal, curte esse vídeo, dá um joinha e compartilhe o vídeo, beleza? Pessoal, nós estamos entrando no mês de dezembro, o mês do Advento, ou seja, o mês onde nós vamos comemorar, pela tradição, o nascimento do Senhor Jesus no dia 25 de dezembro. Eu estou gravando esse vídeo, hoje é dia 5 de dezembro, faltam aí 20 dias para o Natal. Lembrando que eu vou ainda fazer um outro vídeo falando sobre a data, que é apenas uma data simbólica, né? Não, Jesus de fato não nasceu em dezembro, tá? Isso fica muito evidente até nos textos bíblicos, que apesar de não apontar um mês específico, ou dia e hora, mostra as estações, né? E mostra que naquela região é impossível, né? Pela narrativa, as coisas que estão acontecendo, é impossível que Jesus tenha nascido no mês de dezembro aqui para nós, né? No calendário, impossível, tá? Então, acredita-se que Jesus nasceu num outro mês, né? Numa outra estação, numa outra época. E eu vou estar fazendo um vídeo mais detalhado para não ficar tão comprido, um monte de coisa num vídeo só, tá? Mas eu ainda pretendo fazer uma série de vídeos nesse mês de dezembro falando sobre isso, sobre Cristo, sobre o nascimento de Jesus e outras coisas mais ligadas a isso. Mas o tema hoje é sobre a imagem de Jesus. A imagem de Jesus. Antes de eu falar sobre o que eu vou abordar aqui, eu quero te convidar a dar uma olhadinha no meu canal. Tem dois vídeos que eu acho muito interessantes lá, tá? Mas um deles é sobre os ícones católicos, tá? Procura lá um vídeo sobre ícones católicos e imagens de escultura, uma coisa assim. E depois você assiste, é um vídeo mais longo, aquele é um vídeo mais longo, mais do que esse aqui. Mas tenho certeza que você vai tirar muitas informações interessantes e preciosas, né, no sentido histórico, tá? Teológico também, histórico, daquele vídeo que eu fiz, tá? Então, procura no canal, dá uma pescada aí, você vai encontrar esse vídeo. Beleza, pessoal? Bom, vamos falar sobre a imagem de Jesus, o ícone, as pinturas, né, sobre a face de Jesus, a imagem de Jesus. E o que tem a ver a imagem de Jesus com o Natal, né? Tem a ver com essa imagem aqui, por isso que eu vou falar sobre a imagem de Jesus, tá? Eu tenho aí essa imagem que eu encontrei na internet, ok? Olha, encontrei essa imagem na internet. E eu não sei exatamente, queridos, de onde veio essa imagem, quem é o artista, ok? Não sei, eu não sei realmente. Então eu estou só utilizando para mostrar essa imagem, para fazer um comentário, ok? Uma imagem muito bonita até, inclusive, né? Agora, vai ter algumas pessoas, vão aparecer algumas pessoas que vão começar a criticar essa imagem aí para dizer o seguinte: olha, lá vem o pessoal da lacração. Porque agora eles querem mudar a história para favorecer sua ideologia. Quando eu falo de ideologia, nós estamos falando de militâncias que militam, que brigam por um espaço público, dizendo-se vítimas, né, da história, e precisam consertar isso reconquistando o seu espaço. Aí aparecem a militância de causas negras, né, da luta negra, que tem muito sentido em vários aspectos, ok, pessoal?
já que o racismo é uma coisa real e precisa ser combatido. Mas tem também aqueles que vão além e extrapolam, né, a questão de buscar uma justiça histórica. Alguns vão lá e acabam destruindo a própria história em nome dessa ideologia e dessa militância. E isso é danoso, isso é perigoso, tá? Mas não é só uma militância pelas causas raciais. Nós temos também militâncias feministas, né, que também até certo ponto tem a sua justificativa, como a mulher e a sua representação na história, que muitas vezes foi apagada, né? A mulher sempre ficou ali em segundo plano na história. Tem histórias incríveis, pessoal, de mulheres que fizeram coisas extraordinárias e pouco se tem documentado sobre isso, né? Coisas que mulheres estavam por trás de empenhos ou de coisas grandes que aconteceram no mundo, mas só o homem que estava no papel de protagonista levou o nome, né? E enfim, pessoal, tem bastante injustiça sim, tá? Tanto com negros quanto com as mulheres na história. Eu acho que essa briga para buscar resgatar historicamente seu espaço, legitimar suas ações, lutar contra o racismo, lutar contra o abuso, né, do machismo contra a mulher. Isso tem total apoio e justificativa, tá? Não adianta a gente dizer que não, porque tem, tá? Tem que ser valorizado. Eu acredito nessa luta, mas ela tem que ter também pé no chão. É uma luta que não pode ser uma luta cega, né? Onde você começa a extrapolar todos os limites e daqui a pouco você está falando absurdos, né? Como algumas feministas, por exemplo. Vamos falar da feminista aqui. Que a feminista, ela não quer só ocupar, né, um lugar de destaque, né, entre as lideranças, um lugar de destaque, ter o seu reconhecido, ter reconhecido o seu papel como mulher na sociedade, a importância da mulher na política, a importância da mulher nas empresas, né, e a colocação da mulher no mercado. Eu acho que isso tudo é válido, tá? Numa luta, até no sentido histórico, resgate das memórias esquecidas da mulher. Tudo isso é sensato, é lógico e eu apoio. Agora, quando a gente quer distorcer as coisas, né, começar a fazer mulher inimiga do homem, o homem é um potencial estuprador. Todo homem é um potencial estuprador. Algumas feministas levantaram essa bandeira com essa frase, tá? Quando todo homem tem um machismo enrustido. Isso aí já começa a ficar doentio. É o feminismo, tá? Então o feminismo, essa militância, ela extrapola e ela começa a querer destruir o que foi construído socialmente a ponto de negar até a própria moral, né? Por exemplo, algumas mulheres acreditam na revolução sexual feminina, que elas têm que se tornarem como os homens, né? Que elas acusam os homens que podiam, a mulher ficava em casa, a sociedade detonava a mulher quando se ela traísse, fosse pega num adultério, ela era esmagada pela sociedade. Já o homem, a sociedade sempre passou um pano pro homem, né? Passou um pano assim, sempre tratou as coisas com panos quentes, né? Sempre amenizou o impacto e as coisas seguiam, né? Menos ruim pro homem, sempre. Tá, historicamente tem até um certo ponto de verdade nisso aí, sim. Mas e aí o que faz? Para querer consertar as coisas, ao invés de equiparar, né, lutar para que o homem fique envergonhado quando trair, que o homem seja também punido quando trair, antes de lutar pelos direitos assim, que o homem seja também fiel, como a mulher tem que ser fiel diante da sociedade, que o homem preserve a imagem de um homem que tem uma só mulher, uma família, assim como a mulher tem que ter essa imagem. Ao invés de fazer isso e querer buscar o homem, né, trazer o homem para ser como a mulher é nesse sentido, elas vão para outro caminho, um caminho oposto. As mulheres têm que ser colocadas como o corpo meu, faço o que quero, minhas regras, meu corpo, minha vida. E aí algumas de propósito vão usando mini saia, mostrando o corpo, os decotes, andando seminuas. E algumas vão para o funk e fazem danças perversas, né? Dizendo que a mulher agora é livre
para expor sua sexualidade e chamam isso de revolução. Não, pessoal, isso não é uma revolução, isso é um retrocesso. Ao invés de corrigir os erros dos homens, né, ao invés desse movimento feminista corrigir o erro dos homens, porque os homens erravam quando faziam assim, elas vão, e para equiparar, elas vão errar como os homens erram. E dizer que é esse o espaço de igualdade que precisa alcançar. É a mulher deixando de ser uma ovelhinha para se tornar uma loba, né? Deixando de ser uma mulher santa para se tornar uma mulher da vida, uma mulher qualquer, uma mulher dada aos homens, ao prazer do mundo. Isso é uma vergonha, tá? E é o fim da moral de uma sociedade, tá? Infelizmente é isso. E aí fica colocando homem contra mulher, mulher versus homem, homem versus mulher, e divide, tá? Até pessoas nesse sentido. A mesma coisa acontece com o movimento racial, né, que contra o racismo, movimento por justiça racial, quando também começa a colocar todo branco a um potencial racista. Toda a sociedade tem um racismo estrutural. Todo movimento, se eu tomar um copo de leite, eu sou racista. Sabe, começa a ir para o extremo. Aí vira baboseira, entendeu? Vira banalidade, é banalizar o movimento. O pessoal, eles mesmos estragam o movimento, tá? Bom, o que era para ser uma luta justificável, né, bonita, se torna uma aberração porque o pessoal vai para um extremo e começam a fazer comparações esdrúxulas, tá? Absurdas. Bom, mas por que eu tô falando e mostrei essa imagem? Vou mostrar de novo essa imagem aí de Natal. Você vê aí que tem um Jesus negro, né? Um Jesus negro, uma manjedoura, Jesus negro na manjedoura, o José negro, a Maria negra, ok? Alguns vão até brigar comigo, falando, não é negro, é preto. E aí a gente não sabe, uns defendem o movimento negro, outros falam que as pessoas têm que ser chamadas da cor da pele dela, que é preta. Você vê que até nisso existe uma divergência, uma divergência, né? É muito grande. E às vezes a gente fica perdido, não sabemos nem o que dizer. Mas, veja bem, vai ter gente que vai chegar e vai dizer que esse é o pessoal da lacração, que agora até o Cristo, eles estão representando como Cristo negro, como Jesus preto, descaracterizando a realidade. Olha, se for para forçar a barra, eu concordaria. O pessoal já está forçando a barra. Tá entendendo? É a mesma coisa de eu não gostar, por exemplo, do... Aliás, é a mesma coisa de fazer aquilo que faziam com os pretos ou os negros, tá? Lá nos anos 50, né? Agora, pouco tempo atrás, nos anos 50, 1920, 1930, 1950, 1960. Quando o pessoal ia fazer um negro, retratar um negro, né, num livro, eles clareavam a pele do negro. Já viram isso? Eles clareavam a pele do negro, é verdade. Né? Você já deve ter visto exemplos desse aí, ó, né? Tem algumas imagens aí que eu vou mostrar, por exemplo, isso aí é no Brasil, né? Uma pintura que clareava a pele do negro. Ele ficava meio pardo, meio moreninho, assim, mas não deixavam ele negro de fato, né? Não deixavam ele negro de fato. E isso é complicadíssimo, porque eles negavam retratar as coisas como ela era. E a gente hoje pode correr no mesmo erro ou ser acusado de fazer a mesma coisa. Se a gente começa a tentar mudar a cor da pele das coisas como realmente são. Né? De repente colocar um Jesus negro quando ele não foi negro. Tá? É a mesma coisa de lá atrás querer branquear, né, a imagem de um negro quando ele era negro e o pessoal branqueava para não deixar ele negro como era. Isso seria um erro. Já vou colocando aqui, isso seria um erro. Tá certo? Mas acontece que talvez não seja nesse sentido, né? Essa imagem talvez não tenha a pretensão de destruir a história. Eu não estou falando que é ou não é, porque eu já repito, não sei quem é o autor dessa imagem aí, tá?
Não sei quem é o artista, só sei que foi bonito, gostei, tá? Mas eu não sei se o artista é famoso, não é, da onde veio, de que site, que blog foi colocado. Eu só sei que veio pela internet, estava rodando pelo Instagram e eu gostei, peguei a imagem para comentar sobre ela. Achei bonita, tá? E eu acredito que não seja o caso aí de querer lacrar, pessoal. Eu particularmente, se for, amém. Que as pessoas então se corrijam, tá? Porque a história precisa ser respeitada. Mas eu acho que a ideia aí é mais de representatividade, tá? Eu acredito que imagina que você vai lá na África, porque a África é grande, né? E aí nós temos a África do Norte, África do Sul, né? Nós temos lugares de pessoas totalmente brancas na África, né? Então, mas vamos pegar alguns territórios que predominantemente, né? As pessoas ali predominam, né? Com a cor de pele negra, tá? Os pretos lá são predominantes, ok? Predominantes mesmo. Algumas regiões você encontra só gente de cor preta, beleza? Assim como você encontra lugares que você vai encontrar maioria esmagadora de pessoas brancas, pouquíssimos pretos no lugar. Isso acontece geograficamente, né? Na história em vários lugares. Isso acontece, isso existe, tá? E principalmente em outros países, tá? Aqui no Brasil não muito, quase, acho que praticamente nada, né? Muito pouco. Agora lá fora você encontra essas realidades. Aliás, você encontra divisões raciais até dentro do próprio Estados Unidos, né? Bairro de preto, bairro de branco, essas divisões. Mas na África eu tô falando de uma questão mais cultural, né? De que não é por divisão racial, é a questão cultural mesmo e genética. As pessoas ali são negras mesmo, né? Tem a cor da pele preta e nasceram lá e vivem lá. Acho que alguns países, né, da África estão ali, algumas tribos também, que são de domínio predominantemente negro, de pele negra, de pele preta, ok? Aí imagina que tem uma igreja evangélica lá, uma igreja batista, uma igreja católica, certo? Uma igreja pentecostal, que seja, cristão. Eles vão fazer uma peça de teatro. Eles vão fazer uma peça de teatro. Ora, a gente faz peça teatral aqui. Aí a gente imagina que eles estão lá e todos são pretos. Os meninos pretos, as meninas pretas. Cara, eles vão representar a peça de que jeito? Do jeito que eles são. Eles vão reproduzir, né? Eles vão fazer aquela encenação com amor, com carinho, com a pele que eles têm. Ok, queridos? Com a pele que eles têm. Então, serão todos pretos lá. O Jesus será pretinho, o menininho pretinho, a Maria uma jovem preta, o José um jovem preto, o povo ali em volta, todos, o Herodes preto, todo mundo, porque ali só tem gente preta, então eles vão representar a história com a cor da pele deles. Vocês conseguem entender isso? Lá no Japão, a mesma coisa. Você pega um lugar que só tem japonês, eles são cristãos, é uma igreja cristã no Japão. Cara, vai ser Jesus, menino Jesus japonês, com os olhos puxadinhos, né? A Maria uma japonesinha, o José um japonesinho, porque eles vão representar de acordo com o que eles são, a humanidade. Eu penso o seguinte, o que Jesus veio trazer, pessoal, no final de tudo, é a humanidade, tá certo? Então, cada um vai... Historicamente falando, a gente sabe que Jesus não tinha a cor de pele preta. Historicamente, a gente sabe que Jesus não tinha a cor de pele preta como está nesse desenho. Falando de história. Se fôssemos falar de história, né, retratar a história, nós teríamos que dizer, não, esse desenho não condiz com a realidade, essa imagem aí, como você está vendo aí. Então, Jesus não era preto, beleza? Só que, queridos, Jesus também não era europeu de olhinho azul, loirinho de olho azul, como é a igreja medieval por vários
séculos, retratou Jesus. Olha essa gravura medieval da igreja europeia. Olha isso. Esse Jesus loiro aí, ó. Tá vendo? Esse Jesus loiro, de olho azul, veja. Esse aí também não é Jesus. Jesus era um judeu. Ele viveu na Palestina, queridos. Ele viveu na Palestina. Ele não era nem preto e ele também não era loiro igual esse aí. E certamente também não tinha olho puxado, não era japonês. Então, você percebe que a igreja europeia, e isso foi exportado aqui para o Brasil, porque a gente foi colonizado por portugueses, né? Os espanhóis também colonizaram aqui várias regiões aqui da América Latina, certo? Então, nós temos essa tradição de receber, de herdar da Europa o Cristo loirinho, esse Cristo aí, esse Cristo loirinho, tá bom? Então, não adianta vir aqui criticar essa imagem aí do Jesus pretinho, certo? Do menino preto, do Jesus negro, e querer aceitar esse Jesus loiro aí, que aí também não faz o menor sentido. Entendeu, pessoal? Então, eu acho o seguinte, não tem uma descrição nos textos bíblicos de como Jesus era. Não tem. O que a gente entende é que a gente faz uma leitura de como Jesus era a partir do lugar que ele vivia, no século I. Como era aquele povo? As aparências físicas. Jesus provavelmente era parecidíssimo com os seus irmãos, com aqueles com seus contemporâneos. Ok? E eu repito, ele era um judeu e ele vivia na Palestina ali. Então, pessoal, ele tinha essa característica de um palestino. Era essa a aparência de Jesus. E hoje, se você for olhar os ícones, tá? As pinturas, não tem, como eu disse, a Bíblia não diz como Jesus era, não existe um texto que retrata exatamente como Jesus era, né? A cor da pele dele, os olhos, não tem isso, tá? E se tiver, é invenção, mas não tem. E, ao mesmo tempo, também, eles não fizeram pinturas, os apóstolos não pintaram Jesus, não fizeram pintura, imagens, isso nem era comum no meio dos judeus, eles ficar pintando homens, tá? Isso aí é uma coisa que vem depois, lá do século II para frente, que as culturas que vão vivendo o cristianismo começam a retratar Jesus. E aí por isso que eu quero que você assista o meu vídeo falando sobre os ícones e as imagens de escultura no catolicismo. Beleza? Para você entender melhor isso aí. Aí o que acontece, pessoal, é que então esses ícones, os que mais se aproximam de Jesus, são os ícones da Igreja Oriental. Tá? Não é que eles pintaram Jesus porque tinha alguém pintando Jesus. Não, é que entre os séculos 3, séculos 4, né, nas catacumbas de Roma e depois disso também, as pinturas, né, retratando Jesus, tá certo? Já que eles não tinham leitura, não tinham texto bíblico ali para ficar lendo, então as imagens ajudavam, as pinturas, né, ajudavam muito eles refletirem sobre sua fé, tá? Então, através de pinturas. No outro vídeo, eu falo muito, aprofundar de forma mais profunda sobre isso que eu estou tratando aqui. Aí, o que acontece? Então, hoje, a imagem de Jesus que mais poderíamos dizer que se parece com Jesus mesmo, seriam os ícones bizantinos, os ícones orientais das igrejas do Oriente, tá? Que hoje, né, a gente pode entender aí que dá sequência aí à história da Igreja Católica Ortodoxa, tá? Então, esses ícones aí, por exemplo, olha aí, como que Jesus é um Jesus mais oriental. E esses tipos de imagem aí são os mais parecidos, provavelmente, com como seria Jesus. E nem é só uma pintura. Não é um retrato falado, não é uma pintura de retrato mesmo, não. É uma representação, tá? Mas você percebe aí as características de um homem oriental. Na imagem você percebe o ícone oriental, na pintura oriental, tá certo? Então você vai perceber um Cristo mais palestino, né? Um Cristo mais ali judeu mesmo, com as características de um homem que vivia naquele lugar. Beleza, pessoal? Então esses ícones, para mim, são os mais parecidos com Jesus. Ok? Bom, então eu vou encerrar o vídeo já, dizendo que eu acredito, queridos, que quando a coisa é feita para lacrar, tipo assim, eu vou lacrar aqui, aí eu acho que a coisa bagunça, né? Acho que aí estão forçando. Mas quando
Jesus é retratado para a pessoa se sentir representada. Tá entendendo? Já que a gente não sabe, né, não tem um desenho perfeito sobre Jesus. Então, lá no Oriente, eles vão representar um Jesus como Jesus é palestino, como eu mostrei, um Jesus assim, ó, tá? Lá na Europa, ele já tem uma característica mais europeia. Ele já tem, né, são o pessoal de olhos azuis, não todos, tá? Não é todo europeu que é assim, mas tem muitos europeus assim, né, de olho azul, de cabelo mais loiro, tem uma quantidade boa de gente assim em vários países da Europa, né? Então, a igreja medieval da Europa abraçou, né, se inspirou nesse Jesus aí loirinho e importou isso, nós importamos isso, né? Aqui o Brasil e toda a América abraçou a imagem desse Jesus porque nós fomos colonizados pela Europa. Inicialmente, né, éramos colonizados pela Europa. Então recebemos esse Jesus aí, tá certo? Porque a Europa, ela queria ser representada. Ela queria se identificar. Nosso Jesus se parece conosco, né? Você tá entendendo? Então, eles utilizavam esse Jesus aí que tem a ver com a característica e nacionalidade deles. E aí eu acredito que uma pessoa negra, né, um homem preto, uma mulher preta, também de repente amando Deus, né? Porque Deus se fez homem. A Bíblia não diz, João capítulo 1, eu gosto muito, leia, você que é evangélico, você que é católico, se você é ateu, se você é espírita, não sei, mas pega aí o texto sobre Jesus, né, o Salvador do mundo, que veio para perdoar pecados, para morrer pelos pecadores e oferece salvação a todos. Ele não veio aqui para discutir cor de pele. Ele não veio aqui para dizer se ele é branco, japonês, né? Tanto que não tem imagem nenhuma sobre ele de fato, tá? São os povos que fizeram pinturas representando Jesus a partir das características deles, tá? Como seres humanos vivendo numa determinada região. Então, para se sentir representado, tá? Porque Jesus, o texto diz que o verbo, João capítulo 1, vai dizer que o texto, leia o capítulo inteiro, tá? No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, o verbo é a palavra encarnada, né? Que se encarnou, Jesus, né? Que fala conosco, que fala aquilo que é do Pai. Através de Jesus, né? Nós ouvimos a voz do Pai, tá certo? Ele é a palavra que se dirige a nós. E aí o que acontece é que o texto vai dizer que ele criou todas as coisas, porque ele é Deus, certo? Sem ele nada existiria. E vai dizer que ele se fez carne. Ele encarnou e habitou entre nós, homens, seres humanos. E vimos a sua glória, a glória como unigênito do Pai. Unigênito é uma palavra, tá? Diferente de único filho, tá? Unigênito é único gerado, tá bom? Não criado. Jesus não é criatura. Jesus é um com o Pai, tá? Nós temos também um vídeo falando sobre a Trindade. Procura aí no meu canal que você vai ver eu explicando a Trindade Santa. Pai, Filho e Espírito Santo. 3 pessoas distintas que formam um só Deus. Por isso somos monoteístas. Um só Deus. Só existe um Deus. Ok? E aí nós vamos ver então esse Jesus maravilhoso que se fez homem. Ele não se fez branco, diz o texto. Ele não se fez preto. Ele não se fez japonês. Ele não se fez vermelho, né? Não se fez indígena, ele não se fez chinês, ele não se fez brasileiro, ele veio para a humanidade. Então, quando você pensa na humanidade, se ele morreu por toda a humanidade, logo nós nos sentimos representados por Jesus. Então, nessa ideia de representação, acho lindo, tá? Se alguém aí... Eu quero dar parabéns pelo artista que fez, não conheço, não sei, mas fez esse Jesus preto aí, tá? Se você é preto, sua família é preta, você está dizendo eu me sinto representado pelo Senhor, né? Porque, como eu disse, se você estivesse vivendo lá na África, só tem gente preta, né? Você vai fazer um teatro sobre Jesus, vamos fazer aqui um teatro, as igrejas fazem bastante teatro, né? Sobre Cristo, né? Sexta-feira Santa faz o teatro, Natal faz teatro, nós teríamos só gente preta lá no palco, né, representando a história de Jesus, tá bom? Ninguém vai passar um creme na cara, pintar a cara de branco para parecer com Jesus, isso é ridículo, tá bom? Então, no sentido de representatividade, assim como os europeus fizeram Jesus loiro,
né? Assim como lá o pessoal oriental fez um Jesus bizantino, né? Com as características de um Cristo oriental, um Cristo palestino. Por isso que eu falo, aquele lá é até mais histórico, é mais correto, tá? Aquele lá que eu falei, oriental. Mas todos eles, irmãos, têm a ideia de ser representado, tá bom? Então, vamos deixar de mimimi, de bababá, tá certo? E assim, se fosse trazer para uma imagem histórica, vamos discutir história, aí teria que ser respeitado. Não poderíamos fazer um Jesus preto, não poderíamos fazer um Jesus japonês e também não poderíamos fazer um Jesus loiro de olho azul europeu. Nós teríamos que usar a imagem mais ou menos lá, aquelas primeiras imagens, ícones bizantinos, como um Jesus mais palestino, como eu mostrei aqui. Aquele lá é o mais histórico, é o mais correto, tá? Agora, todos querem ser representados por Jesus, porque ele veio representar a humanidade, tá? Então, ele nos representa, amém? Ele nos salvou todos, todos independentemente de cor, né? De raça, de etnia, enfim, eu costumo até dizer, né? Até é um erro falar raça, né? Raça humana. Isso foi um absurdo que eu acabei de dizer. Não existe raça preta, raça amarela. Nós somos raça humana, tá bom? O que existem são etnias, né? E Jesus veio para todas as etnias, para todos os povos. A Bíblia diz em João 3,16 que ele amou o mundo inteiro e deu a sua vida, né, para salvar a todos, tá certo? Sem exceção. Todo aquele que se arrepender dos seus pecados, o que a gente precisa fazer é renunciar ao nosso pecado, tá? O nosso pecado. Inclusive, eu quero falar aqui do Cristo Pantocrator, tá? Esse Cristo Pantocrator aí, olha aí. Tá vendo? É uma imagem também desenhada aí na característica do Cristo oriental, Cristo mais oriental, bizantino, né? Mais ou menos isso. E aí você percebe que esse Cristo, ele mostra os dois lados de Jesus, né? Um Jesus bom, que perdoa, que veio para salvar, que ama, que acolhe, que ajuda, que socorre. Na mesma imagem, tá vendo? Ó, vamos dividir. Você percebe que é um Jesus assim que tem duas características. A face dele, uma é de amor, e a outra face é de um Jesus severo. A outra face é de um Jesus juiz, né? Olha isso. Então, se você dividir a imagem no meio, olha isso, ó. Metade do rosto dele fala de um Jesus amoroso, perdoador, salvador, misericordioso, que ama, que chama ao arrependimento, tá vendo? Mas não devemos desconsiderar que Jesus também é justiça. Aí você vê a outra face de Jesus, olha isso. A outra face fala de um Jesus que vai julgar todos segundo as suas obras, de um Jesus que quer que o pecador entregue sua vida a ele e se arrependa de seus pecados. É um Jesus que quer mudar vida, transformar histórias e vai julgar a todos. Ele veio como Salvador, mas um dia voltará como juiz, tá? Lembrando que Pantocrator, né, é uma palavra que vem aí do grego, né, que quer dizer Deus criador de tudo ou todo-poderoso, tá? Tá certo? Esse é o nosso Cristo, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, tá bom? Então que a gente entenda que não tem nada a ver com cor de pele, tem a ver com arrependimento de pecado. E quando Jesus voltar, teremos um corpo transformado, né? Seremos como ele é, tá certo? Então estamos muito além do que esse mundo físico aqui, tá? Nós somos todos os cristãos que entregaram sua vida a Cristo, são novas criaturas e concidadãos dos céus, aguardando a volta do Senhor Jesus, tá bom? Então, parabéns aí àqueles que fizeram essa imagem, sintam-se representados, né? E lembrando que, lógico, se fosse para um lado histórico, estaria errado, né? Mas não é o caso. O caso é de representatividade, que é bem diferente, tá bom? Deus abençoe a todos. Vamos aí nos preparando para as celebrações de Natal. Glória a Deus, louvado seja Jesus. Fica ligado nos próximos vídeos. Abraço, até mais ver. Ó noite santa de estrelas brilhantes, o Salvador nesta noite nasceu. Estava o mundo
terra